Meus parceiros, minhas parceiras, bom dia a todos. Bom dia a todos, né? Hoje nós vamos começar uma matéria nova, uma matéria que eu começo com muito prazer. Meus amigos, nós estávamos trabalhando até então na famosa Idade Média. Claro que quando a gente fala sobre a Idade Média, o nosso primeiro olhar vai para o continente do mundo. Qual continente? O continente europeu. O que nós sabemos da Europa medieval? Professor, na Idade Média, as pessoas viviam no campo. Estou falando verdade ou não é mentira? Verdade. Na Idade Média, as pessoas eram pouco religiosas. Estou falando verdade ou estou falando mentira? Mentira. Vocês estão me chamando de mentirosos? Na Idade Média, as pessoas eram pouco religiosas. Isso é verdade ou mentira? É mentira, nós sabemos disso. Nós sabemos que o mundo medieval europeu, durante muito tempo, ele sofreu um preconceito. Ele era chamado de idade do que mesmo? Por quê? Acreditava-se que naquele período as pessoas não tinham cultura, ou era uma cultura estagnada. Diziam que as pessoas eram fanáticas religiosas. Vocês lembram disso? Hoje nós sabemos que é um erro você se referir à Idade Média europeia dessa maneira. Sabemos que foi um período com problemas, mas também foi um período com bastante evoluções. Então foi um período como qualquer outro. Tinha coisas boas e coisas ruins. Tudo bem até aqui? Entretanto, me permitam dizer para vocês, é um erro gigantesco nós acreditarmos que na Idade Média só existia vida na Europa. Só existia cultura na Europa. Como se a Europa fosse o centro do mundo. Nós vamos entrar num assunto agora, meus amigos, de suma importância. Na mesma Idade Média, em que a Europa estava voltada para si mesmo, uma revolução cultural aconteceu em outra região. Uma revolução tão profunda que vai inclusive influir na Europa. Estou falando, meus amigos, de uma região chamada Península Arábica. Meus amigos, o que é a Península Arábica? É uma região do mundo que não está na Europa. Se você olhar bem para essa cartografia aqui, você vai perceber que a Península Arábica não está na Europa. Está onde? Na Ásia. É exatamente ali que um povo chamado povo árabe, eles vão se expandir em termos religiosos. Eles vão criar uma religião monoteísta. Uma religião que acredita, portanto, em quantos deuses, senhores? Em um único Deus. E eu vou dizer para vocês, essa religião ela vai se expandir. Os árabes vão conquistar parte da África, boa parte da Europa, principalmente aqui na ponta da Península Ibérica, inclusive a região onde é Portugal. E eles vão se expandir monstruosamente. Que nome que nós vamos dar para esse acontecimento? Expansão árabe e do islamismo. Islamismo é o nome dessa religião nova. Tudo bem até aqui? Antes de eu começar a explicar exatamente para vocês esses acontecimentos, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho dos povos árabes. Meus amigos, o que é o povo árabe? Professor, é um povo que surgiu na Península Arábica. Por isso que o nome é árabe. Tudo bem até aqui? Sim. Eram vários povos. Esses povos, meus amigos, eles tinham algumas características próprias. Primeiro, eram povos seminômades. Eles paravam em algumas regiões, só que eles também caminhavam bastante. Isso tem a ver com outro aspecto, o aspecto climático. Pergunto para vocês, amigos, como é o clima até hoje da Península Arábica? É um lugar fresco? Cheio de cachoeiras? Cheios de rios? De chuva pra caramba? É um lugar árido. É um lugar seco. Então isso não permitia o quê? Uma agricultura que você ficasse o tempo todo ali cuidando da terra. Então qual é o tipo de vida que os povos árabes desenvolveram? Uma vida seminômade. Você tinha algumas cidades muito importantes, como Yatreb, como Medina. A Yatreb e Medina é a mesma coisa, como Meca. Entretanto, a maioria dos povos eram povos seminômades. Uma atividade, sobretudo, se destacava. Eles eram grandes comerciantes. Aliás, até hoje um árabe, gente, por cultura, a gente fala que o árabe é um bom comerciante. É aquele cara que sabe negociar,
É aquele cara que sabe pedir um desconto. É aquele cara que no comércio ele é fera. Deu para entender isso? Alguma dúvida? Então eles eram seminômades, eles eram grandes comerciantes, muitos eram pastores de ovelhas, andavam de um lado para o outro. E uma coisa super importante, esses vários povos árabes, eles não tinham um único rei, eram tribos diferentes, cada uma de um lado para o outro. Deu para entender? Professor, e a religião desses povos no começo? Como que era a religião deles? Eles já eram monoteístas no começo? Não. Assim como quase todos os povos da antiguidade, o que eles eram? O que é politeísta, senhor Mateus? Eram povos que acreditavam em vários deuses. Então percebam, quem eram os árabes nesse primeiro momento? Um povo com origem da Península Arábica, eram povos seminômades, eram povos comerciantes, se organizavam em tribos, não tinha um único rei, correto? E sobretudo, eram povos politeístas. Me permitam aqui dizer uma coisa para vocês, isso é importante. Nós sempre acreditamos, por formação, uma formação preconceituosa e eurocêntrica, que a Europa é o centro do mundo, que o saber, a cultura é europeia, não é isso? Posso dizer para vocês que durante a Idade Média, a luz cultural dessa parte do mundo não era a Europa, era o mundo árabe. O mundo árabe, meus amigos, eles têm uma cultura extremamente poderosa. Professor, fala um pouquinho da cultura do povo árabe. Primeiro, eram exímios matemáticos. Os números que nós usamos no caderninho de vocês são números arábicos. Vocês sabiam que foram os árabes que inventaram o zero? Tão importante para você fazer uma equação matemática? No campo da química, os árabes eles acreditavam que se você mudasse as estruturas, os elementos da natureza, você conhecesse bem, você podia fazer elementos com ouro, você podia transformar terra em ouro. Eles acreditavam nisso. É claro que isso não deu certo, mas o conhecimento na parte da química foi fabuloso. Em termos de medicina, os caras entendiam muito. A arquitetura, os caras entendiam muito. Então, o saber, meus amigos, intelectual árabe, ele era extremamente elevado no mundo medieval. Deu para entender isso? Porque você olha para a Europa, você vê uma Europa fechada em si mesma. Todo mundo com medo, as invasões, o feudalismo, as muralhas, não é isso? O mundo árabe não. O mundo árabe era um mundo em constante expansão. Deu para entender isso? O que vai impulsionar de vez a expansão árabe? A criação de uma nova religião. Uma religião de caráter monoteísta. Uma religião que acredita em apenas um único Deus. Deu para entender? Antes de eu avançar, é importante que eu explique uma diferença para vocês. Árabes existe até hoje, não é isso? Sim. Só que todo mundo acha que o árabe, por natureza, ele herda uma religião islâmica. Eu vou contar a história dela para vocês. Isso não é verdade. Na verdade, não confundam árabe com uma pessoa dessa nova religião. Não é a mesma coisa. É claro que a maioria dos árabes é dessa religião, mas o que define a identidade de um árabe não é a religião, é o lugar de nascimento. Por exemplo, Brasil e cristão. Eu sou um brasileiro, não é? Não sou um brasileiro? Mas pelo fato de ser brasileiro, quer dizer que eu sou um cristão? Eu sou, mas eu poderia não ser? Poderia, não poderia? Não é porque é brasileiro que automaticamente é cristão. A mesma coisa é quando a gente pensa na questão árabe. Árabe tem a ver com o quê? Com local de nascimento e não necessariamente com religião. Tudo bem até aqui? Professor, o senhor está falando muito dessa nova religião, mas que religião nova é essa? É uma religião chamada islamismo. Deu para entender o que eu estou falando? Islamismo quer dizer submissão. Submissão a quem, obviamente? A quem, gente? A Deus. No caso, os islâmicos ou muçulmanos, eles vão chamar esse
Deus por um nome. Alguém sabe o nome que os muçulmanos chamam Deus? Começa com A. Depois vem o L. Depois vem o A. Qual o nome? Fala, gente. Fala. Alá, gente. Alá. Alá é o nome do Deus para os muçulmanos. Meus amigos, entendam o que eu vou dizer para vocês. As religiões monoteístas, elas têm uma história. Pergunta que eu falo no meu 7º ano A. Nós sabemos que no mundo antigo, a maioria dos povos eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses. Qual foi o povo que abriu o caminho para o monoteísmo? A concepção que existe apenas um único Deus. Eles tiveram uma aula sobre esse povo ano passado. Fala! Muito bem. Os hebreus. Os hebreus é que vieram com essa ideia de que existe um único Deus. Vocês sabem que os hebreus são chamados de judeus. Qual é o nome dessa primeira religião monoteísta? Quem é do judaísmo é o quê? E aí depois nós sabemos que lá em Belém surgiu um homem. E esse homem, ele vai dizer que ele é filho de Deus. Por conta disso, esse homem ele foi sentenciado à morte, ele foi crucificado, e aqueles que acreditam nele como filho de Deus dizem que ele ressuscitou. Quem é esse cara? Jesus. A partir de Jesus vai nascer uma segunda religião monoteísta. É preciso que eu diga, Jesus Cristo, ele era o quê? Ele era um judeu, mas a partir dele vai nascer uma religião monoteísta que é quase uma filha do judaísmo. Que religião é essa? O cristianismo. Tudo bem até aqui? E assim era até a Idade Média. Só que vocês sabem que no meio da Idade Média vai surgir lá na Arábia, dos povos árabes, uma terceira religião monoteísta. É a religião que mais cresce no mundo hoje. Qual é? O islamismo. Meus amigos, quem é da religião islâmica? Alguns chamam de islâmico, mas o mundo conhece o adepto da religião islâmica por um outro nome mais popular. Qual que é o nome? Muçulmano. Aquele que é submetido a Deus. Deu para entender o que eu estou explicando? Alguma dúvida, senhores? E essa religião muçulmana, o islamismo, é que vai se espalhar. O poderio árabe, ele vai se espalhar demais. Ele vai dominar, além da Arábia todinha, a Península Arábica, ele vai dominar uma parte da África, uma parte da Europa, inclusive onde é Portugal. Por que eu tenho insistido nessa parte de Portugal? Porque quando Portugal ele expulsa os muçulmanos, um pouco de tempo depois eles começam a fazer as grandes navegar e vão colonizar uma parte do mundo chamada... Chamado o que, gente? Brasil. Brasil. O que eu estou tentando dizer para vocês? Que a cultura portuguesa, meus amigos, ela estava impregnada de elementos árabes. Por exemplo, quando você vai no Nordeste brasileiro, você vê uma coisa muito curiosa na arquitetura. As casas na frente são cheias de azulejinhos pequenos. Vocês já viram? Isso é influência árabe, meus amigos. Palavras como algodão, alface, é de origem o quê? Árabe. Então percebam que, de certa maneira, a cultura árabe, ela chega até onde é o Brasil. Porque aquela região de Portugal, durante um tempo, foi dominada pelos muçulmanos. Alguma dúvida sobre o que o professor de hoje explicou até o momento? Até aqui está claro? O que nós sabemos? Que a partir do século VII, 600 e pouco, essa religião ela vai se expandir. Só que isso não aconteceria, meus amigos, sem um personagem. Esse cara que eu vou falar agora, ele nasceu numa dessas tribos árabes. Os árabes chamam esse cara de Mohammed. Mas nós abrasileiramos o nome. Nós temos um nome parecido. Qual é o nome? Maomé. Quem foi Maomé? Já ouviram falar esse nome? Sim. Vocês já ouviram falar de Maomé? Vocês sabem quem foi Maomé? Querem saber? Sim. Maomé, meus amigos, ele nasceu na Península Arábica.
Ele era de uma tribo chamada Coroachitas. Era uma tribo que tinha o seu chefe e eram comerciantes e pastores. Tudo bem até aqui? O Maomé, meus amigos, ele nasceu numa cidade chamada Meca, uma cidade importante até hoje. Quando criança, ele perdeu o pai e perdeu também quem? A mãe, ele ficou órfão. Quem pega Maomé para criar? Um tio. E esse tio, ele era chefe de uma caravana comercial. E ele viajava de um lado para o outro fazendo comércio. Pegou Maomé, colocou Maomé no lombo de um camelo e falou: agora você vai viajar comigo. Maomé vai fazer isso. Maomé vai ser um homem, gente, ele vai crescer analfabeto. Mas ele vai conhecer muitas regiões. Sobretudo, ele vai travar contato com os judeus e com os cristãos. Então ele vai conhecer outras religiões. Não esqueçam, os coroachitas, eles eram politeístas. Maomé começa a ter contato com povos que são o quê? Monoteístas. Isso vai acabar influenciando. O que conta a tradição islâmica? Maomé, meus amigos, ele cresceu. Ele casou com uma mulher rica, uma viúva rica. Maomé passou a não ter problema com dinheiro. Ele começa a se dedicar a uma vida mais espiritual. O que era comum Maomé fazer? Ele ia caminhar pelo deserto para meditar. O que se conta? Que numa dessas meditações Maomé dormiu. E quem teria aparecido para ele? Ele já era um homem com 40 anos de idade. O próprio anjo Gabriel. Aquele mesmo anjo Gabriel, que na tradição cristã, ele teria aparecido para Maria às 6 da tarde para anunciar que ela estaria grávida de Jesus. Mas segundo a tradição, esse mesmo anjo, ele aparece para Maomé e diz para Maomé, tu vai fundar uma nova religião e tu vai ser o meu profeta. E aí Maomé, ele tem essas visões várias vezes e ele começa a pregar essa nova religião entre os seus parentes, entre as pessoas que andavam na caravana com ele. Só que percebam o seguinte, isso é um ponto fundamental. Olha só, na Península Arábica, o pessoal não era politeísta, andavam de um lado para o outro. Você tinha algumas cidades como Yatreb e Meca, que eram cidades onde as pessoas iam fazer peregrinação religiosa. Então rolava uma grana. A religião movimentava o quê? Economia, porque as pessoas iam de um lado para o outro, de uma cidade para outra. Quem aqui já foi a Aparecida do Norte? Vocês já viram como que o comércio lá é forte? Vocês já perceberam? Como tem banca, como tem barraca? Vocês entenderam isso? Isso tem a ver com o quê? Com a religião. Como lá na Península Arábica você era politeísta, o comércio e a religião andavam lado a lado. Só que Maomé começa a dizer o seguinte: olha, esses deuses que vocês cultuam, na verdade, eles não são deuses de verdade. Existe apenas um único Deus, que é Alá. Pergunta para vocês: como é que Maomé passa a ser visto pelos povos árabes? Ele passa a ser visto com bons olhos ou com maus olhos? Porque percebam que não é só uma questão religiosa. Quando Maomé fala assim, minha voz está indo para o saco. Quando Maomé fala assim, olha, só existe um único Deus, o que a gente vai fazer com um comércio que ele é baseado na veneração aos outros deuses? Então a figura de Maomé começa a atrapalhar os negócios. Vocês conseguem entender isso? Maomé passa a ser o quê? Perseguido. Perseguido por quê? Porque essa nova religião que ele está pregando vai atrapalhar os negócios. Eu estou entendendo o que eu estou falando? Nós vamos parar por aqui. Vamos parar porque eu tenho que fechar as médias. E vamos parar porque eu não sei se vocês estão percebendo a coisa que está indo de mal a pior. Tudo bem, gente? Obrigado, gente. Muito obrigado.